Você sabia que os animais que observamos hoje representam apenas 10% de todas as espécies que já habitaram a Terra? Dentre esses, alguns resistiram às grandes transformações geológicas do planeta, adaptando-se evolutivamente e sobrevivendo a extinções por milhões de anos. Você ficará surpreso ao descobrir há quanto tempo algumas criaturas perambulam pelo nosso mundo. E é por isso que hoje vamos embarcar em uma máquina do tempo para revelar 15 desses incríveis sobreviventes pré-históricos que continuam a viver entre nós. Dando início à nossa lista com o número 15, o Grou canadense, uma figura majestosa dos céus que habita regiões da Sibéria e da América do Norte. Estes elegantes pássaros existem há cerca de 10 milhões de anos, um legado que se reflete em sua semelhança com fósseis do Mioceno. Altos, de corpo cinza e cabeça vermelha vibrante, os grous canadenses são um espetáculo nas áreas úmidas, campos abertos e pradarias onde escolhem fazer seus ninhos. Eles se reúnem em grandes números, transformando o céu em um balé aéreo com seus chamados penetrantes e únicos. Durante a temporada de acasalamento, eles realizam danças exuberantes, um verdadeiro balé que combina movimentos desajeitados com uma graça surpreendente. Enquanto algumas populações prosperam, outras, como as isoladas no Mississippi e em Cuba, enfrentam a ameaça de extinção, fazendo de cada avistamento dessas criaturas uma experiência preciosa e rara. O 14º lugar é o misterioso tubarão-cobra. Este fascinante sobrevivente das profundezas é um exemplo clássico de um fóssil vivo, uma espécie que manteve suas características pré-históricas por cerca de 80 milhões de anos. Habitando as escuras e inexploradas profundezas dos oceanos, o tubarão-cobra possui uma aparência distinta com seu corpo alongado e flexível, lembrando mais uma enguia do que os tubarões típicos. Ele está equipado com 300 dentes afiados, dispostos em várias fileiras que se assemelham a agulhas. Esses dentes são perfeitos para uma emboscada rápida, permitindo ao tubarão-cobra capturar e engolir grandes presas inteiras. Seu estilo de natação único, que imita o movimento serpenteante de uma enguia, adiciona uma camada extra de singularidade a essa criatura raramente avistada. Devido à sua reclusão nas profundezas e raridade de contato com humanos, cada avistamento do tubarão-cobra é um lembrete de quão pouco sabemos sobre os misteriosos abismos oceânicos e as criaturas que os habitam. Ocupando o 13º lugar na nossa lista está a salamandra gigante chinesa, uma verdadeira gigante entre os anfíbios e o maior representante do seu grupo no mundo. Este imponente animal que pode crescer até impressionantes 1,80 m de comprimento. Também há relatos que em 1983, uma salamandra de 3,70 m foi comprada em um mercado local na China. Os ancestrais dessa salamandra se divergiram dos outros anfíbios há mais de 170 milhões de anos, durante o período Jurássico, tornando as salamandras gigantes uma das famílias mais isoladas evolutivamente na árvore genealógica dos anfíbios. Estas salamandras são criaturas noturnas e solitárias, habitando rios e lagos em regiões montanhosas da China, onde sua presença é considerada um sinal de águas puras e não poluídas. Infelizmente, o maior anfíbio do mundo enfrenta ameaças significativas que colocam sua sobrevivência em risco. A degradação do seu habitat, a poluição da água e a caça excessiva, principalmente devido ao seu valor na medicina tradicional chinesa e como iguaria gastronômica, levaram a uma drástica redução de sua população. Atualmente, a salamandra gigante chinesa está classificada como criticamente ameaçada de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza. Na 12ª posição da nossa lista encontra-se a anta, um mamífero herbívoro misterioso com registros fósseis que datam mais de 20 milhões de anos, e desde então, elas mudaram muito pouco. Parente distante dos cavalos e rinocerontes, a anta possui um corpo robusto e uma característica notável: seu focinho alongado e flexível, que lembra uma pequena tromba, e é essencial para a alimentação. Este traço bem diferente permite que a anta arranque folhas e frutas de lugares de difícil acesso,
desempenhando um papel crucial na dispersão de sementes em seus habitats. Quando ameaçadas, as antas podem submergir em rios e usar o focinho como um snorkel. Habitando as florestas tropicais da América Central e do Sul e partes da Ásia, as antas são essenciais para a manutenção da biodiversidade de suas regiões. Apesar de sua importância ecológica, enfrentam sérias ameaças devido à perda de habitat, caça e conflitos com atividades agrícolas. 4 das 5 espécies de antas estão atualmente listadas como ameaçadas de extinção. Em 11º lugar está o caranguejo ferradura, uma criatura com 9 olhos e um exoesqueleto duro que esconde 10 pernas. Apesar do nome, ele não é realmente um caranguejo, mas sim um parente próximo de aranhas e escorpiões. Os caranguejos ferradura nadam nas águas da Terra há mais de 300 milhões de anos e são anteriores aos dinossauros. O corpo do caranguejo ferradura é dividido em 3 seções. A primeira é o prosoma ou cabeça, que tem formato arredondado e em forma de U, lembrando uma ferradura, o que deu origem ao seu nome. É a maior parte do corpo e contém a maioria dos órgãos biológicos e nervosos, protegidos por uma grande placa. A cabeça também abriga o maior conjunto de olhos, pois os caranguejos ferradura possuem 9 olhos distribuídos pelo corpo e vários outros receptores de luz próximos à cauda. Os 2 maiores olhos são compostos e úteis para encontrar parceiros, enquanto os outros olhos e receptores de luz ajudam a detectar movimentos e mudanças na luz lunar. A segunda seção do corpo é o abdômen, que parece um triângulo com espinhos nas laterais e uma crista no centro. Os espinhos são móveis e ajudam a proteger o caranguejo ferradura. A maioria dos caranguejos ferradura não sobrevive até a fase larval antes de serem comidos. Se o ovo sobrevive, o caranguejo ferradura larval eclode do ovo após cerca de 2 semanas ou mais. Essas criaturas passam por 16 mudas durante seu desenvolvimento e, aos 10 anos de idade, alcançam a maturidade e estão prontos para começar a se reproduzir, migrando para praias costeiras na primavera, vivendo por mais ou menos 20 anos. O 10º lugar em nossa lista é ocupado pelos membros da ordem Crocodilia, que inclui crocodilos, jacarés, caimões e gaviais. Esses répteis evoluíram há cerca de 85 milhões de anos, durante um período em que os dinossauros começavam a desaparecer, fazendo deles verdadeiros sobreviventes da pré-história. A aparência feroz e a estrutura corporal dos crocodilianos pouco mudaram ao longo dos milênios, refletindo suas origens antigas e sua eficácia como predadores no topo da cadeia alimentar. Com 24 espécies distribuídas pelo mundo, os crocodilianos são mais estreitamente relacionados às aves do que a qualquer outro grupo de répteis vivos. Estes animais são notáveis por sua capacidade de adaptação a uma variedade de habitats aquáticos, desde rios e lagos até manguezais e pântanos. No entanto, apesar de sua resiliência, muitas espécies de crocodilianos estão ameaçadas devido à destruição de habitats, caça ilegal e conflitos com comunidades humanas. O 9º lugar é ocupado pelo camarão girino, uma espécie que existe há pelo menos 220 milhões de anos, marcando presença quando os dinossauros ainda caminhavam pela Terra. Sua sobrevivência é possível graças a um processo evolutivo chamado diapausa, no qual os ovos podem permanecer em estado dormente por até 27 anos, aguardando condições ambientais favoráveis para eclodirem. O camarão girino adulto possui uma carapaça larga e em forma de escudo que cobre a parte frontal do corpo e um abdômen alongado com 2 longas caudas. Quando completamente desenvolvido, pode alcançar cerca de 40 milímetros de comprimento e apresenta uma coloração marrom dourada. Conhecido por ocorrer nos estados ocidentais dos Estados Unidos, bem como nas províncias de Alberta e Saskatchewan, no Canadá, este camarão também habita partes da Ásia e da América do Sul e é residente de pequenas poças temporárias que se formam após chuvas fortes ou enchentes repentinas. Os camarões girinos se desenvolvem rapidamente, atingindo a maturidade em apenas 8 dias. As populações são provavelmente compostas principalmente, se não totalmente,
de hermafroditas capazes de autofecundação. Este camarão é uma espécie tão antiga que parece ter permanecido praticamente inalterada por 70 milhões de anos. Na 8ª posição de nossa lista está o tuatara, um réptil fascinante encontrado exclusivamente na Nova Zelândia. Embora possa parecer um lagarto à primeira vista, o tuatara pertence a um grupo distinto, os Rhynchocephalia, que se separou de outros répteis há cerca de 240 milhões de anos. Essa linhagem antiga é o que resta de um grupo que uma vez floresceu nos tempos jurássicos. Os tuataras são notáveis por sua longevidade, podendo viver mais de 100 anos em condições selvagens. Eles são caracterizados por suas escamas espinhosas, que correm ao longo de suas costas e caudas, e uma crista proeminente, mais desenvolvida nos machos, usada durante rituais de acasalamento e para demonstrar dominância. Uma das características mais intrigantes dessa criaturinha é o terceiro olho, no topo da cabeça, que é mais visível em filhotes e se torna obscurecido à medida que amadurecem. Esse órgão, tecnicamente chamado de olho parietal, é sensível à luz e desempenha um papel na regulação dos ritmos hormonais e no comportamento sazonal. Apesar de sua aparência primitiva e métodos de vida lentos, os tuataras são predadores eficientes à noite, alimentando-se principalmente de insetos, ovos, pequenos vertebrados e até outros tuataras jovens. Conforme envelhecem, os dentes deles começam a se desgastar, o que os obriga a se alimentar de alimentos mais macios que podem mastigar com as gengivas. Na 7ª posição, temos o Nautilus, um dos mais emblemáticos fósseis vivos dos oceanos. Sendo do mesmo grupo dos polvos e lulas, conhecido como cefalópodes, essas criaturas são de uma linhagem que remonta a cerca de 500 milhões de anos, sobrevivendo às mudanças climáticas e às extinções em massa que extinguiram muitas outras formas de vida. Com sua concha espiralada estranhamente bela e câmaras internas, o Nautilus acaba usando essa estrutura não apenas para proteção, mas também para controle de flutuabilidade. Ele habita as águas profundas e escuras do Indo-Pacífico, preferindo a estabilidade e o frio do fundo do mar. Ao contrário de outros cefalópodes que possuem tentáculos sem cobertura protetora, o Nautilus é caracterizado por até 90 tentáculos retráteis sem ventosas, utilizados para capturar seu alimento, que inclui crustáceos e peixes pequenos. Seu método de locomoção é peculiar e eficiente, propulsando-se através da expulsão de água de sua concha. Esta criatura não apenas fascina biólogos e paleontólogos, mas também tem inspirado arte, literatura e ciência ao longo dos séculos devido à sua geometria e beleza natural. Na 6ª posição da nossa lista encontramos a Equidna. Este pequeno mamífero é uma das 2 únicas espécies de monotremados existentes, ou seja, mamíferos que põem ovos. Originárias da Austrália, Tasmânia e Nova Guiné, as equidnas mostram poucas mudanças desde seu registro fóssil, que data de 17 milhões de anos atrás. As equidnas são cobertas por espinhos afiados, uma forma de defesa contra predadores. Estes espinhos são complementados por uma pele grossa e um pequeno rabo. Seu focinho longo e tubular é altamente sensível e adaptado para uma dieta de formigas e cupins, que capturam usando sua língua pegajosa e excepcionalmente longa. Curiosamente, apesar de sua aparência primitiva, as equidnas são surpreendentemente ágeis e podem cavar rapidamente ou rolar-se em uma bola quando ameaçadas. Elas são solitárias na maior parte do tempo, exceto durante a temporada de acasalamento, e têm um padrão mais ativo durante o dia, mas em meses mais quentes, muitas vezes tornam-se noturnas para evitar o calor. No 5º lugar da nossa lista, encontramos a água-viva, um ser que, devido à sua composição, raramente deixa fósseis. Estudos indicam que essas criaturas têm vagado pelos oceanos do mundo por pelo menos 500 milhões de anos, e é provável que sua linhagem remonte a até 700 milhões de anos, aproximadamente 3 vezes a idade dos primeiros dinossauros. Estes seres invertebrados são conhecidos por sua estrutura gelatinosa e fluidez hipnotizante.
As águas-vivas não possuem ossos, cérebro ou coração e são compostas por até 98% de água. Quando encalham, podem desaparecer rapidamente, evaporando ao sol. A simplicidade de seu design, combinada com um sistema nervoso rudimentar que lhes permite responder ao ambiente, exemplifica uma forma de vida antiga, mas incrivelmente adaptável. Algumas espécies de águas-vivas possuem células especializadas chamadas quinidócitos, que usam para capturar presas e se defender de predadores, lançando dolorosas e às vezes mortais toxinas. Apesar de sua aparência delicada, as águas-vivas são predadores formidáveis no ambiente marinho, desempenhando um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Em quarto lugar em nossa lista está a tartaruga, um dos grupos de répteis mais antigos e emblemáticos do planeta. As tartarugas se destacam por sua carapaça resistente, uma estrutura óssea que inclui o tórax e a coluna vertebral, oferecendo proteção contra predadores. Ao contrário do que muitos pensam, as tartarugas não podem sair de suas carapaças, pois ela é uma parte do seu esqueleto, composta por mais de 50 ossos, incluindo a caixa torácica e a coluna vertebral. Este design eficaz é tão antigo quanto os próprios dinossauros, tendo mais de 200 milhões de anos. As tartarugas são incrivelmente diversas, adaptadas a uma vasta gama de ambientes aquáticos e terrestres ao redor do mundo. Algumas espécies preferem a vida na água, enquanto outras são completamente terrestres. Independentemente do habitat, todas as tartarugas têm em comum a necessidade de respirar ar atmosférico e de depositar seus ovos em terra firme. A dieta das tartarugas varia amplamente. As aquáticas podem se alimentar de algas, peixes e medusas, enquanto as terrestres frequentemente consomem frutas, folhas e pequenos invertebrados. Esses animais de sangue frio têm uma vida muito longa. A tartaruga mais velha já registrada, chamada Tui Malila, da ilha de Tonga, morreu com a incrível idade de 188 anos. Apesar de sua longevidade notável, muitas espécies de tartarugas enfrentam riscos significativos de extinção devido à perda de habitat, à poluição, à caça e ao comércio ilegal de animais de estimação. O terceiro lugar é do solenodonte, um mamífero venenoso nativo da região do Caribe, que se separou de outras famílias de mamíferos há cerca de 76 milhões de anos no período Cretáceo, conhecida como a última era dos dinossauros. Este pequeno mamífero venenoso é um dos poucos mamíferos conhecidos que possui glândulas de veneno, uma característica rara usada para imobilizar suas presas. Com um corpo robusto, pernas curtas e uma cabeça longa que termina em um focinho flexível e repleto de bigodes sensoriais, o solenodonte é especializado na caça noturna. Ele utiliza seu focinho para vasculhar o solo em busca de invertebrados, sua principal fonte de alimento. A pelagem desse animalzinho varia de marrom escuro a preto, com uma barriga mais clara, adaptando-se bem às sombras da noite. Apesar de sua aparência um tanto primitiva e métodos de locomoção desajeitados, é um caçador eficiente, capaz de cavar vigorosamente em busca de comida. Infelizmente, o solenodonte está enfrentando várias ameaças à sua sobrevivência, incluindo perda de habitat, predadores invasores e impacto humano direto, o que coloca esses fascinantes vestígios do passado na lista de animais em risco crítico de extinção. Na penúltima posição de nossa lista está o dragão de Komodo, o maior e mais pesado lagarto do mundo, podendo chegar a quase 3 metros de comprimento e pesar cerca de 70 quilos. Embora tradicionalmente se acreditasse que eles eram originários da Indonésia, a descoberta de ossos fossilizados em Queensland, na Austrália, em 2009, levou cientistas a reconsiderar que os dragões de Komodo podem ter se originado na Austrália há cerca de 4 milhões de anos, migrando posteriormente para o oeste. Esses lagartos possuem habilidades e características fascinantes que podem despertar curiosidade, mas é mais seguro aprender sobre eles através de livros e não em encontros pessoais. Por muitos anos, acreditava-se que os dragões de Komodo possuíam bactérias mortais na saliva capazes de derrubar um búfalo d'água, o que já era uma ideia assustadora.
Contudo, exames mais detalhados revelaram que, na verdade, possuem glândulas de veneno. A mordida de um dragão de Komodo pode causar perda de sangue, paralisia, danos aos tecidos, dor e dificuldade de coagulação. Búfalos d'água e outros animais têm poucas chances contra um ataque de Komodo, e humanos também podem se tornar vítimas. Apesar de consumirem cerca de 80% de seu peso corporal numa única refeição, eles também são conhecidos por atacar seres humanos, havendo registros de pelo menos 4 pessoas mortas por dragões de Komodo nos últimos 50 anos. Curiosamente, eles têm uma preferência por saquear túmulos em vez de caçar humanos vivos, razão pela qual os indonésios frequentemente cobrem os túmulos de seus entes queridos com pedras. Eles podem parecer inofensivos, mas os dragões de Komodo têm truques na manga que você definitivamente não gostaria de testemunhar. Finalmente, o momento que todos estavam esperando. O número 1 em nossa lista é o esturjão. Esses peixes parecem primitivos e estão no planeta há pelo menos 250 milhões de anos, como mostram os registros fósseis. Este peixe notável é encontrado predominantemente nos grandes rios e lagos do hemisfério norte, estendendo-se das águas subtropicais às subárticas na América do Norte e Eurásia. Os esturjões são conhecidos por sua longevidade e maturidade tardia, com algumas espécies vivendo até 100 anos e muitas não atingindo a maturidade reprodutiva até os 15 anos de idade. Os esturjões são peixes imponentes, alcançando comprimentos consideráveis. Algumas espécies podem crescer mais de 5 metros e pesar centenas de quilos. O maior esturjão registrado foi uma fêmea capturada no estuário do Volga em 1827, pesando 1.570 quilos e medindo pouco mais de 7 metros de comprimento. Eles são anádromos, migrando dos oceanos para os rios para desovar, um padrão de vida que contribui para a sua vulnerabilidade, já que muitas áreas de desova foram degradadas ou bloqueadas por barragens. A demanda por suas ovas, altamente valorizadas como caviar, fez do esturjão um dos peixes mais explorados comercialmente, levando a uma redução drástica em suas populações. De fato, os esturjões são agora considerados mais ameaçados de extinção do que qualquer outro grupo de espécies de peixes. É incrível pensar que certas espécies de animais têm estado em nosso planeta por tanto tempo, adaptando-se a mudanças climáticas e a tudo mais que lhes foi imposto, mas só estão sendo extintos agora por causa da intervenção humana. Isso é muito triste. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir e se inscrever para mais curiosidades. Até mais!